Primeiros acordos entre as vítimas do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão e a mineradora Vale são homologados em Minas Gerais. A partir de hoje, a Vale tem um prazo de 5 dias para depositar os valores das indenizações nas contas dos atingidos representados aqui nesta sessão. Audiência pública em Florianópolis prepara conciliação de ações sobre perdas nos planos econômicos. INSS endurece as regras para empréstimos consignados para aposentados. As instituições financeiras que violarem as novas regras estão sujeitas à suspensão e até rescisão de contratos com a Previdência. TST e Conselho Superior da Justiça do Trabalho dão início à campanha contra o assédio moral. É para essa vítima que nós estamos trabalhando. Olá, boa noite. Boa noite. Os primeiros acordos entre as vítimas do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão e a mineradora Vale foram homologados hoje em Minas Gerais. A tragédia ocorreu em 25 de janeiro deste ano e causou mortes e perdas materiais. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. Na manhã desta quinta-feira, foram homologados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc da comarca de Brumadinho, 4 acordos extrajudiciais individuais celebrados entre vítimas do rompimento da barragem de rejeitos de mineração da mina Córrego do Feijão, representadas pela Defensoria Pública de Minas Gerais e a mineradora Vale. Eu diria que é um marco importantíssimo para o nosso Tribunal de Justiça, principalmente para o Sejusc, que atua na comarca. O início da homologação dos acordos, dos primeiros acordos que estão sendo homologados e num prazo que efetivamente foi pouco mais do que 90 dias da data do evento. A sessão foi presidida pela juíza coordenadora do Sejusc, Perla Saliba Brito, que homologou os acordos de 4 famílias. São casos que envolvem perdas de bens móveis e imóveis sem a ocorrência de mortes. A magistrada destacou o cuidado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a segurança jurídica desses procedimentos. O Judiciário avalia para a homologação do acordo, avalia os requisitos legais exigidos e, por óbvio, se os interesses estão sendo resguardados. A partir de hoje, a Vale tem um prazo de 5 dias para depositar os valores das indenizações nas contas dos atingidos representados aqui nesta sessão. Os acordos individuais não impedem que essas pessoas participem de ações coletivas. Se tiver ações coletivas, judiciais e vierem valores maiores, por exemplo, determinado bem foi avaliado em R$100 mil, e daqui a 5, 10 anos ou algum espaço de tempo que espero que seja menor, essas ações coletivas com resultados superiores, por exemplo, 110, 115, esses 10 a 15, nesse exemplo, serão complementados. A Justiça Catarinense faz uma audiência pública amanhã para esclarecer dúvidas e preparar a conciliação de processos referentes aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II. São ações relativas a perdas de rendimento na caderneta de poupança com os planos econômicos das décadas de 80 e 90. A conciliação na Justiça Catarinense envolve poupadores da Caixa Econômica e vai viabilizar o fim das ações por meio de acordos. Magistrados e procuradores do banco vão indicar os caminhos possíveis para resolver os processos. Como acessá-los, como se qualificar e quais os documentos necessários. Os acordos vão ser feitos online, com recebimento do valor em até 30 dias úteis. Contribuir para a prevenção do assédio moral. Esse é o propósito da campanha Pare e Repare, por um ambiente de trabalho mais positivo. Uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A campanha foi lançada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira. O material educativo, produzido pelo tribunal, apresenta informações para a promoção de um ambiente de trabalho mais saudável. Os vídeos da campanha trazem exemplos dos tipos de assédio no trabalho: vertical, horizontal e institucional.
A campanha também conta com uma cartilha de prevenção ao assédio moral. O material impresso conscientiza o leitor sobre o tema, indicando as leis que tratam do assédio moral e as formas de prevenção. A cartilha traz ainda as causas e consequências da prática e o que empregado e empregador podem fazer ao se depararem com casos de assédio. Desde 2018, o TST e o CSJT contam com um comitê de combate ao assédio moral, instituído pelo presidente ministro Brito Pereira. Todos nós sabemos o que é assédio moral, todos nós sabemos, conhecemos os principais, eu diria assim, sinais de um ambiente onde há assédio moral e também os primeiros sintomas, ou os sintomas mais visíveis daquele que não só aquele que pratica o assédio moral, porque ele também, a fisionomia dele também muda, e aquele que sofre, que é a vítima, e é para essa vítima que nós estamos trabalhando. E ainda nesta edição, as dificuldades de quem busca por parentes desaparecidos. Na tentativa de encontrar Jerônimo, a família conta com o trabalho da polícia e com a divulgação das fotos nas redes sociais. Internado desde março no Instituto de Neurologia de Goiânia, o médium João de Deus teve prorrogada por mais 30 dias sua permanência no hospital. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro. Na decisão desta quinta-feira, o ministro considerou o laudo médico que indica que o médium ainda não possui condições clínicas de receber alta hospitalar. Acusado de abuso sexual, o médium ficou no presídio entre dezembro de 2018 e março deste ano, quando o próprio ministro Nefe autorizou a transferência para o hospital. No mês passado, em razão da piora do estado de saúde de João de Deus, o ministro já havia autorizado a prorrogação do prazo de internação por 10 dias. Como na primeira decisão, Nefe Cordeiro determinou que durante o novo prazo de internação, os médicos informem sobre o estado clínico do paciente e a previsão de alta. O sofrimento de quem tem um familiar desaparecido e as recentes mudanças na legislação brasileira sobre o assunto. Uma mistura de tristeza, medo e incertezas que começou no dia 12 de fevereiro. Eram umas 4 da tarde quando o filho de 19 anos disse que iria pedalar perto de casa, arejar a cabeça, só que nunca mais voltou. O único vestígio foi a bicicleta encontrada por um ciclista no Parque Nacional de Brasília. Tennyson pediu ajuda aos órgãos de segurança. Um helicóptero e os responsáveis pela unidade de conservação fizeram uma busca na área de mais de 42 mil hectares. Ele mesmo passou 3 dias à procura do filho no parque. Uma semana depois do desaparecimento, a família recebeu 2 ligações. Na primeira, uma pessoa disse que viu Jerônimo na rodoviária de Brasília. Na segunda, a informação de que o rapaz foi visto aqui no estacionamento do Parque da Cidade, um local muito movimentado na capital do país. Só que de lá para cá, nenhuma pista. Eu estou bastante ativo nas redes sociais, né, divulgando, né, com a ajuda também de vocês, né. E assim, a família sempre eu tenho uma ligação muito forte com ele, sabe? Eu acho que ele está vivo, está em algum lugar por aí. Não sei em que estado que ele está, mas eu creio que ele está vivo e eu vou achar ele. Tem uma lacuna muito grande assim, em volta da gente, que dentro de casa mesmo está um buraco. Não há dados oficiais. Os cálculos de ONGs e entidades da sociedade civil apontam que, em média, 40 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil. 85% delas são encontradas. No Distrito Federal, por exemplo, 51,8% são localizadas em até 3 dias e 21,9% em menos de 24 horas. O primeiro passo é procurar a polícia e registrar a ocorrência. E este ano o Brasil modificou a legislação relacionada ao tema. A lei de 2009 determinava a existência de um cadastro voluntário. Na prática, um banco de dados que era alimentado só pelas famílias e conhecidos de pessoas desaparecidas. No entanto, a Lei 13.812, em vigor desde março, exige que esse cadastro seja obrigatório. Os delegados é que vão atualizar as informações. Mas a polícia não vai agir sozinha.
Pelo contrário, vai contar com uma rede formada por órgãos da Secretaria de Segurança Pública, do Ministério Público, das defensorias, conselhos de diversas naturezas e outros parceiros. As mudanças são extremamente positivas. Um dos aspectos é que agora o delegado, a partir do momento que ele toma conhecimento que uma criança ou adolescente desapareceu, ele imediatamente comunica aos conselhos tutelares. Então, a capilaridade do alcance dessa ação vai ser efetiva, uma vez que nós temos conselhos espalhados em todo o país. A norma prioriza as crianças e adolescentes, mas vem para intensificar as ações em desaparecimentos de pessoas de todas as idades. Nós temos a prevenção, políticas de prevenção, a urgência do assunto e depois as crianças e adolescentes e até adultos desaparecidos há mais tempo. As investigações, instalação de inquérito, investigação e aquela caminhada até que encontre. A lei diz que tem que ser feito trabalhos até que encontre. E esses trabalhos a gente precisa notificar diversos setores da sociedade. Então é um trabalho onde conecta os diversos setores da sociedade. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, revelam que mais de 4 milhões de brasileiros possuem um seguro para celular. Se você ainda não tem, fica a dica. Antes de contratar o serviço, se informe muito bem para não cair em ciladas. Foi exatamente na hora em que precisava que a Glaucimar descobriu não saber tudo sobre o serviço que havia contratado. No meu caso, eu tinha o seguro, quebrou a tela. Aí a providência foi, a gente troca, mas a franquia é X. Aí era melhor eu comprar um novo. A Raquel já teve vários celulares, mas no último foi convencida a fazer o seguro. Porque como eu já fui assaltada 4 vezes e levaram meu celular, eu comprei um celular mais caro. E nisso eu fiquei com medo deles virem me roubar de novo e eu perder o celular novamente. Aí a mulher me ofereceu um seguro. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a informação deve ser clara e precisa. No entanto, esse especialista afirma que, em relação ao seguro celular, está faltando oferecer clareza e honestidade ao cliente. A venda desse seguro não é ilegal. Contudo, não está sendo colocado para o consumidor todas as informações importantes referentes a características desse seguro, principalmente o que esse seguro não cobre. E nós sabemos que na venda desse seguro oferta-se uma cobertura para os casos de furto qualificado e roubo. E os casos muitas vezes mais simples e que acontecem com mais frequência são aqueles furtos simples, e nesses furtos simples não há a cobertura do seguro. Em geral, as seguradoras pagam a cobertura apenas nos casos em que houve um furto qualificado, desconsiderando as perdas por furto simples. Ao descobrir por conta própria as regras da maioria dos seguros, o Anísio desistiu de contratar. Você tem que ser assaltado com um certo tipo de violência, tem que registrar boletim, isso demora muito tempo, até você conseguir alguma coisa é muito difícil. O método da justiça restaurativa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está sendo levado para lugares onde talvez fosse impensável. O Núcleo da Paz do Sejusc está desenvolvendo um projeto junto aos idosos do Asilo Padre Cacique. A iniciativa de levar as práticas restaurativas à casa chega ao 3º ano e já apresenta resultados. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. Olhando assim, fica difícil imaginar que possa existir algum conflito entre essas pessoas que já viveram tanto e que transbordam alegria. Mas tem. São 115 idosos que são adultos, que vieram de realidades muito diferentes, né? Então, coabitar é bastante complicado para eles, né? Questões de cultura, choque cultural, a questão da intransigência, a questão de um não entender a maior dependência do outro. Pois a integração e a tolerância serão os temas debatidos nos próximos encontros desta turma com o Núcleo da Paz do Sejusc. A equipe do Foro Central de Porto Alegre vem até o asilo para realizar os círculos, que são simplesmente rodas de conversas. A gente trabalha muito a questão de entender o outro, de empatia. A gente não trabalha com coisas do passado. A gente, como em muitos outros círculos, a gente sempre busca a família, busca a amizade. Com eles a gente não pode trabalhar, porque são questões que muitas vezes machucam. Então a gente tem que trabalhar o hoje.
A gente também não trabalha o futuro. Assim, o que vocês pretendem? A gente trabalha o hoje construindo para a melhor convivência deles. O projeto busca justamente mostrar que a justiça restaurativa pode ser aplicada em qualquer situação, não somente naquelas que envolvem delitos. Aqui no Asilo Padre Cacique, a boa convivência entre os moradores está em construção. Desmistificar essa ideia de que justiça restaurativa é só onde há crime, só onde há ato infracional. Na verdade, não. Onde há convivência humana, convivência de pessoas, a justiça restaurativa também pode atuar. A justiça restaurativa no Brasil nasceu aqui em Porto Alegre, dentro de um juizado especial da infância e juventude que tratava de atos infracionais. Então a imagem sempre ficou muito presa a essa questão do ato infracional, que realmente é um terreno muito fértil para a justiça restaurativa. Mas a gente teve uma ideia de, primeiro, olhar para um segmento da população que cada vez aumenta mais e que as pessoas não olham como deveriam. Tem, às vezes, um preconceito de que o idoso está lá doente, mas, na verdade, ele pode estar em depressão, ele pode estar precisando de criar vínculos que ele já não tem. A aplicação da justiça restaurativa não seria possível sem os voluntários, tão necessários para a realização deste trabalho. Joana é estagiária do Foro Central e se engajou no projeto. Isso, para mim, assim, tem sido uma coisa muito bacana, porque apesar de eu ter tido experiências de voluntariado em outros momentos, né, é muito diferente de estar assim num contato tão próximo com as pessoas, sabe? E especialmente aqui no asilo, é uma coisa que me enriquece tanto. Eles ficam felizes da gente vir e eu fico muito feliz de estar aqui também para receber essa sabedoria deles, esse abraço, essa vontade que eles têm de participar da atividade, sabe? E no próximo bloco, regras para empréstimos consignados para aposentados ficam mais rígidas. Os bancos estão proibidos de procurar novos beneficiários para oferecer essa modalidade de crédito. Para proteger aposentados e pensionistas, o INSS endureceu as regras para empréstimos consignados. O Jaime estranhou quando recebeu uma oferta de crédito consignada em um alerta do celular. Como ele estava precisando de um dinheiro extra para cobrir um outro empréstimo, foi atrás e aceitou a proposta, mas sem pensar muito, acabou sentindo peso no bolso conforme ia pagando o valor devido. Na ocasião, me pareceu mais favorável fazer esse empréstimo pelo consignado, né? E nem questionei no momento, né? Mas a gente sabe que é importante ter consciência desses valores, porque isso realmente com juros a longo prazo impacta no salário da gente. Para evitar ofertas de assédios indevidos como esse, as mudanças definidas pelo INSS já estão valendo. Os bancos estão proibidos de procurar novos beneficiários para oferecer essa modalidade de crédito. E a partir da concessão do benefício, ele fica bloqueado nos 3 primeiros meses para a contratação de consignado. As instituições financeiras que violarem as novas regras estão sujeitas à suspensão e até rescisão de contratos com a Previdência. O INSS também conta com a colaboração dos beneficiários para denúncias em casos de abusos ou irregularidades. O INSS diz que mantém um grupo de trabalho específico para tentar identificar a origem de vazamento de informações relacionadas a beneficiários para instituições financeiras e que as novas medidas buscam proteger os aposentados e pensionistas. É um número de oferta muito grande, uma disputa pelo mercado e quem sofre essas consequências é o próprio beneficiário, né? Que está sujeito a esse assédio, essa busca de realizar o empréstimo consignado pelas instituições bancárias. O objetivo mesmo é de proteção. Esse advogado indica alguns cuidados necessários que o beneficiário deve ter para evitar dor de cabeça com o empréstimo consignado. É sempre interessante que ela busque a agência bancária e não um agente financeiro apartado do banco e que sempre verifique a quantidade de parcelas e o valor da parcela e todo mês consulte para ver se está o valor correto. Além disso, o próprio INSS, no site Meu INSS, tem informações sobre o extrato de empréstimo consignado para que a pessoa possa acompanhar todos os meses se aquele contrato é o mesmo, se ele foi por algum motivo revalidado ou renovado sem autorização do segurado. STJ vai sediar um seminário sobre direito previdenciário.
Na próxima quinta-feira, dia 9 de maio, será realizado no auditório do Superior Tribunal de Justiça o 2º Seminário de Direito Previdenciário, diálogo e reflexões entre a doutrina e a jurisprudência das Cortes Superiores. A ideia do evento é promover uma reflexão sobre o direito previdenciário e a concretização de direitos sociais à luz da doutrina da matéria. Além disso, será abordada a jurisprudência firmada sobre o tema nas Cortes Superiores. O evento se divide em 3 painéis que discutirão a coisa julgada previdenciária, desafios da uniformização de jurisprudência, STJ versus TNU e as barreiras da concretização de direitos sociais no Poder Judiciário. Entre os palestrantes estão o ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, desembargadores, juízes, juristas e advogados. Para participar, é preciso se inscrever até o dia 8 de maio no site www.ibdp.org.br. A inscrição é gratuita e vale certificado de 8 horas de participação. Nada como uma boa ação para reduzir a desigualdade e ampliar o conhecimento, né? Crianças do interior da Bahia receberam obras clássicas de literatura. É o projeto Livros para o Sertão, do TRT5, que arrecadou mais de 1.000 exemplares para a doação. Uma doação de 730 livros e revistas adequados ao ensino fundamental levou alegria e oportunidade de novos aprendizados aos estudantes das escolas Fazenda Quererá e Padre Cícero, localizadas no distrito do Quererá, em Araci, no interior baiano. Esses livros que chegaram até a escola vão contemplar mais de 150 alunos. Esses alunos vão fazer uso desses livros como uma ferramenta de utilização para melhorar a sua educação, para melhorar a sua aprendizagem. A ação foi resultado da campanha Livros para o Sertão, no qual foram obtidos 1.159 publicações, sendo 905 delas arrecadadas diretamente no TRT da Bahia. Além dos 730 exemplares entregues nas escolas, 171 volumes de obras clássicas com temática técnica ou adulta foram doados ao Centro Cultural de Araci. Outros 258 livros foram destinados à capital baiana. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Carla. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. Vamos então ao giro de hoje. A gente começa dizendo que a Avianca e também a Agência Nacional de Aviação, a ANAC, elas vão ter que prestar informações ao Ministério Público Federal por causa dos prejuízos que têm sido causados aos consumidores que têm aí pegado voos com a Avianca. A gente tem acompanhado que nas últimas semanas vários voos foram cancelados e outros sofreram atrasos. E segundo o MPF, a página de direito do consumidor do governo federal e também o site Reclame Aqui tem registrado muitas reclamações dos passageiros. Eles reclamam que a Avianca não tem cumprido aí as regras para o cancelamento desses voos e ainda não avisam com antecedência que esses voos vão ser alterados. Tanto a ANAC quanto a Avianca vão ter o prazo de 10 dias para responder ao MPF. E olha só, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela realizou hoje uma operação para cumprir 20 mandados de busca e apreensão em vários pontos do Rio e também em outros estados do país. Essa operação, ela apura aí um inquérito para apurar, o desabamento de 2 prédios que aconteceram no dia 12 de abril, no Rio de Janeiro, na comunidade de Muzema. A polícia investiga se os milicianos que construíram esses 2 prédios teriam também construídos outros prédios com esse mesmo esquema em outras cidades do Rio e também na Paraíba e em Pernambuco. Lembrando que essa tragédia deixou 24 pessoas mortas. E olha só, a Justiça de São Paulo decidiu hoje mandar a júri popular 9 membros da Gaviões e 10 da Mancha Alviverde. Eles são acusados de participar da briga que terminou com a morte de 2 torcedores em 2012 na zona norte de São Paulo. Os integrantes da Gaviões são acusados de homicídio doloso, ou seja, quando há a intenção de matar,
qualificado por motivo torpe, ou seja, por meio de vingança, e também usaram meio cruel. Eles usaram barras de ferro e paus, e ainda por formação de quadrilha. Já os da Alviverde vão responder por associação criminosa. Todos os réus eles estão em liberdade. Ainda não há uma data para o julgamento desse júri popular e a defesa pode recorrer dessa decisão. E você aí de casa, já segue a gente lá no nosso canal no YouTube? É só acessar TV Justiça Oficial. Lá você pode rever todas as nossas reportagens e também os programas aqui da TV Justiça. Eu fico por aqui e agora voltamos aos estúdios. William, Érica. Obrigado, Carla. Esta edição do Jornal da Justiça também fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça. Boa noite. Até amanhã.